Ora, olá e sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista-debate com um candidato à Câmara Municipal da cidade da Guarda. Hoje tenho o prazer de ter comigo o Honorato Robalo, candidato pela CDU. Na verdade, já aqui gravámos um segmento, mas a internet foi abaixo e, portanto, vamos ter que regravar. Honorato, queria começar por agradecer a sua disponibilidade, duplamente até, por estar aqui comigo a debater, estando nós em espectros um bocadinho diferentes do panorama político, mas sendo tão bonita esta ideia de debatermos numa democracia livre e aberta e debatermos estas nossas ideias. Muito obrigado. A democracia não é tão livre e tão aberta, devia ser mais uma democracia participada e clarificando, desde logo, quero enfatizar que até dá um certo gozo este debate, porque às vezes há alguns pruridos em dizer que é um debate ideológico, quando efetivamente na sociedade e no âmbito da intervenção cívica e política, as ideias contrárias têm que ir à discussão e só assim os eleitores de forma genuína podem fazer opções claras sobre as posições de cada um. E nós, quando eu, enquanto comunista que integro, desde os meus tempos de juventude, integro este partido centenário, que este projeto integra o âmbito da autárquica CDU, e sou o cabeça de lista com muita honra e distinção no âmbito da escolha da parte coletiva, do coletivo que eu integro e que sou militante, e naturalmente, tendo em conta a perspectiva do debate e uma área tão nobre e um primado que a Constituição da República, e um aspecto que quero aqui salientar, é a lei de base da habitação, onde o PS, de forma clara, tenta colocar-se em cima do muro, ou seja, nem toma, na questão, eu digo que isto objetivamente no âmbito da regulamentação da lei de base da habitação, porque a não havendo uma regulamentação clara e objetiva, compromete inclusive um aspecto de proximidade da decisão, enquanto eu, que sou candidato autárquico à Câmara da Guarda, nós sabemos o enliado legislativo que existe, desde logo, e eu que quero enfatizar a nossa posição clara pelo direito constitucional da habitação, que está por cumprir e que nós defendemos um primado de investimento público do poder central e não, digamos, imputar responsabilidades aos municípios para uma resposta social, uma área fundamental, que nós consideramos até um direito humano fundamental, porque nós falamos muito da salubridade do espaço público, que até criticamos muitas vezes instalações das escolas, dos hospitais e tudo mais, mas depois no domínio privado, mais circunscrita da família, e já que vivemos numa sociedade de matriz judaico-cristã e que se enfatiza muito o domínio e o papel preponderante da família, depois as famílias mais pobres, com menos recursos e tudo mais, não têm a mesma oportunidade de criar um espaço. Olha, até agora este problema coloco e até aproveito para perceber que na dimensão urbana o sinal, e por isso até temos no âmbito da programática fibra óptica para todo o território do concelho, para dizer que eu resido na Urbanização das Bertas e o sinal aqui tivemos que terminar porque falha do sinal, ou seja, o sinal que é descarregado ou que entra nas habitações tem menos frequência ou menos velocidade do que no centro mais, ou seja, em alguns eixos, ou seja, as autoestradas virtuais nem sempre estão disponíveis a todos os habitantes e eu pago o IMI igual ao que está no centro da cidade. E é para percebermos que aqui parece que é incipiente, mas não. E um aspecto que eu quero salientar aqui é que o parque débil em termos de resposta e de oferta no âmbito habitacional veio-se a evidenciar com a pandemia Covid-19, com implicações graves que decorrem da própria pandemia, mas sobretudo também a importância da adoção de medidas necessárias e fundamentais de proximidade aos munícipes que vivem no interior e o caso concreto da Guarda. Certo. Exatamente. Nós vamos aqui encontrar vários pontos de convergência, nomeadamente a questão do IMI,
onde os municípios não têm acesso aos mesmos serviços. Aqui estamos a falar da internet, mas poderíamos até falar de outras coisas. E o Não, IMI, olha, um exemplo concreto, eu até tirei fotografia hoje, há uma ilha dita ecológica, que onde, digamos, os resíduos sólidos urbanos indiferenciados, se está uma falha ou do gancho ou do que seja, a empresa privada assuma, e logo aí também é uma opção ideológica que nós dizemos claramente, e está no programa, para todos os eleitores perceberem. Nós, se ganharmos ou tivermos decisão, e agora aproveita ou deixa, quero enfatizar um aspecto importante, nós elegemos 7 vereadores, 7 vereadores. A existência do vereador comunista vai pôr em causa interesses instalados não só no setor imobiliário, aqui que depois mais à frente vou falar, mas, por exemplo, a questão da concessão de serviços essenciais que deviam ser exercidos pelos trabalhadores e por recursos que outrora tinha, e o caso da recolha de resíduos sólidos urbanos e a limpeza urbana, os bairros periféricos não têm o mesmo tratamento dos eixos territoriais da cidade. A questão da situação do reaproveitamento e da reutilização da água para a rega nos jardins não é da mesma forma calculada, porque também é um primado que nós temos que parcimonioso. A água tem que ser pública, mas também temos que utilizar estratégias de gestão municipal para que não haja desperdício, porque a água é um bem público precioso. E esse aspecto é importante. E depois há outro aspecto também, da coeficiente energética e tudo mais, e nós sabemos que nem todo a malha urbana tem os mesmos, e até tem questões estéticas, os cabos e tudo mais, a questão, mas isso até foi quando destruíram a REN e a ADP e a PT, porque nós agora temos uma empresa, uma multinacional francesa, Altice, e outra hora tínhamos uma empresa pública importante que era da distribuição da rede, uma ferramenta fundamental também de coesão social e territorial, que é a existência fibra óptica nas mesmas condições para todos nós. Certo. E que nós pagamos impostos. É curioso que este desbalanceamento também existe no centro da cidade, em particular no centro histórico, onde parece que mais uma vez, como é que se pode haver requalificação urbana? Houve repavimentação, houve tudo mais, e não tiveram a gestão municipal, e isso é uma gestão municipal, não vamos dizer que é o governo. Quando se requalifica as ruas e algumas casco urbano, deviam ter calculado numa dimensão a longo prazo, não é médio, é a longo prazo, para a existência de espaços habitacionais devolutos serem habitáveis e haver uma resposta, um fluxo. Ou seja, se num prédio urbano houver X frações, outrora até era uma habitação individual, passa a haver outra necessidade em termos de resposta, quer da área da luz, das telecomunicações, do gás, e temos que pensar, a água, claro, porque a água é fundamental, e quero aqui só enfatizar, a fatura, o fardo da fatura elevada da água, diretamente para os municípios, mas também indiretamente para o município, decorre de uma estratégia delineada na liberalização do sector da água pública, que foi bem agilizada na altura do Sócrates, do PS, mas depois do PSD, do Passos Coelho e do famoso Paulo Portas, o homem dos submarinos. Não esquecer que eles não mexeram, aprofundaram ainda mais, e isto vai nos trazer repercussões, porque nós, na nossa região, temos aqui o Caldeirão, nós produzíamos água, e agora temos que estar a comprar água às águas de Portugal, apesar de ser uma empresa pública, mas o desenho está no sentido da liberalização do sector da água, e também não há almoços grátis nem outras situações, que é PRR, que nós entendemos que deve estar no âmbito de uma política habitacional gizada no Poder Central, e também para a coesão social e territorial do mundo no interior, e dentro do nosso Conselho nós também temos uma definição de opções claras, que é no enquadramento da necessidade de resposta específica às utentes, e até podia haver uma política de habitação social, não só na malha urbana da cidade, mas também na área do mundo rural, porque eu fui criado numa quinta pertencente à Municipera, e o meu pai de Gonçalo
e o mundo rural para mim é muito nobre, e apesar de os votos contam-se mais na cidade, mas os votos das aldeias têm mesmo, ou seja, cada homem, cada mulher é um voto, e é nessa unidade de coesão social que nós devemos travar a batalha, não numa perspectiva, e aí tem que haver as tais pontes, separar bem clara a matriz ideológica dos campos de ação, mas por vezes, e por isso eu dou um exemplo concreto, que nós fomos eleitos e nós muitas vezes quando nos abstemos a um orçamento, mesmo que seja do PSD, nós estamos a anuir dentro desse orçamento há algumas áreas que nós consideramos também positivas, porque eu quero aqui dizer, para as pessoas perceberem, no âmbito do IRU, o investimento de 750 mil euros e apesar de 250 mil ser da responsabilidade do município, fica muito aquém das necessidades. E por isso nós até, inclusive a CDU e o nosso eleito, o Aires Antunes Diniz, porque infelizmente só temos um eleito na Assembleia Municipal, já fizemos várias visitas ao bairro da Fraternidade, ao bairro da Caixa, aqui embaixo aqui em São Miguel da Guarda, que agora querem só a freguesia da Guarda, mas nós continuamos na senda da reposição das freguesias, porque isso também passa numa perspectiva de planeamento estratégico do mundo, dos parceiros e tudo mais, e dizer claramente que o que nos preocupa agora é num instrumento financeiro para reabilitar e revitalização urbana, onde o Artur Mariano é um dos interessados como empresário, para perceber, mais uma vez, o cutelo do sector financeiro a pressionar quer os utentes que podem recorrer para, porque antigamente havia o chamado arrendamento jovem financiado por Orçamento Geral do Estado, mas quem ia buscar o pilim eram os bancos, não é? Como eu recordo, quando fiz o empréstimo na Caixa Geral de Depósitos, na altura em que, eu digo isto porque, como sou defensor do serviço público, eu teria naturalmente no banco público. E nesse aspecto dizer claramente que há legislação específica que carece de alteração profunda, e não é eu, enquanto candidato à Câmara Municipal da Guarda, que vou conseguir, mas se for eleito Presidente da Câmara, e mesmo por isso, não é, Honorário? Basicamente contribuirá. O Poder Central e a Assembleia Pública, alterações profundas na lei dos despejos, porque foi o empurrar os idosos do chamado casco urbano mais envelhecido, e quando nós verificamos, no dito Centro Histórico da Cidade da Guarda, há prédios devolutos, que esses têm que ser penalizados pela via fiscal. E então, vamos pegar exatamente por aí, Honorário. Vamos só... Nós no programa dizemos redução do IMI para aqueles que as pessoas que requalificam e colocam para dignificar o espaço, porque também há embelezamento, na travessa da fraternidade. Pegamos já por aí, Honorário. Nós temos aqui algumas propostas nesse sentido e já voltamos ao parque habitacional então depois. Primeiro, e eu acho que aqui concordamos, os dois, aliás, já tivemos a oportunidade de falar também de algumas coisas em que concordamos, e aqui honorar o património no centro histórico que se encontra devoluto há muitos anos e que existe efetivamente matéria, instrumentos legais para honorar esse património, nomeadamente triplicando o IMI. Isto é uma das nossas propostas a todos os candidatos à Câmara Municipal e a todos os vereadores e a todos os deputados. Esse é um aspecto a salientar, mas também há outro aspecto a salientar. Mas isto, o Honorário concorda perfeitamente com isto, não é? Nós concordamos, e nós até inclusive para evitar cartelização do mercado habitacional, tendo em conta o que se passou nos grandes centros urbanos, que é fundos de abutres, temos que estão ligados ao sector financeiro, que adquiriram num bolo grandes espaços devolutos e que depois colocaram no mercado, e depois de reabilitar, o que se verificou foi o aumento exponencial do custo da habitação e, mais ainda, conseguindo afastar residentes históricos dessas áreas, e o que nós referimos, nós dizemos sempre dito centro histórico, porquê? Porque na gênese legislativa do centro histórico devíamos ter aprendido, por exemplo, quando é a gestão comunista da Câmara de Évora, para perceber o que é a importância de aliar o património edificado, a Sé Catedral, a sede de hoje que é da cima, beira Serra da Estrela, outrora Paço do Conselho, as situações dos balcões e tudo mais, a sede executiva da Junta Freguesia da Guarda. Depois não há aqui o enquadramento da política municipal que permita fixar serviços para levar não só pessoas a residir na malha urbana, quando nós estamos a pagar, vou dar o exemplo, estamos a pagar ou privado no chamado centro comercial
um espaço físico de uma loja do cidadão, quando nós devíamos deslocalizar ao Poder Central e Municipal serviços. O caso, eu dou exemplo, antigamente onde era o para o centro histórico, o Honorato está a falar de deslocalizar serviços para o centro histórico. Ou seja, criando, há três eixos fundamentais, que é deslocalizar serviços para espaços para haver mobilidade, porque depois, quando nós temos serviços públicos, nós temos que pensar na restauração, temos que pensar no comércio local, as pessoas que trabalham nos serviços públicos podem ir ao restaurante à hora do almoço e têm a perceber, eu dizia há muitos, que eu conheço muita gente que são proprietários e têm trabalhadores no restaurante, eu dizia, amigo, quando foi a Troika o ataque Suez aos trabalhadores, particularmente aos trabalhadores da administração pública, eu disse que, amigos, vocês vão ter consequências diretas da perda de poder de compra dos funcionários públicos, e refletiu-se isso com o decréscimo substancial e com o encerramento de algum comércio local. E o que eu quero dizer é a localização de serviços desconcentrados da administração central, bem como de serviços municipais, quando isto ir ao encontro de uma perspectiva de não haver concentração de trabalhadores e utentes de serviços públicos por causa da questão da pandemia Covid. A pandemia trouxe-nos uma coisa importante, é utilizar as ferramentas, como nós estamos agora aqui os dois a conversar e dar aso ao ponto de vista antagónicos e de convergência em termos de resolução de problemas estruturais da necessidade das pessoas do nosso Conselho e região, mas também um aspecto importante é que não pode haver concentração apenas e só num espaço quando há espaço de volutos, e já que o município da Guarda adquiriu um conjunto de edifícios, nomeadamente junto à antiga sede da Associação Comercial da Guarda, dentro de dois edifícios na Praça Velha, o Luís de Camões, era importante aí alocar um espaço digno de serviços públicos municipais e um aspecto importante, acima da Serra Estrela não pode ser só uma sede, ser um polo aglutinador de outras áreas, como por exemplo agora nós temos a sede da Candidatura Europeia de Cultura da Guarda numa rua do dito centro histórico, e deviam estar lá mais espaço. Um outro aspecto importante, mas não, um aspecto que é importante, face à dificuldade de estacionamento, e não podemos criar ilusões que vai-se criar alternativas dentro do casco urbano para o estacionamento, porque eu digo, inclusive da minha experiência na área do socorro pré-hospitalar, nós temos que criar áreas adjacentes de estacionamento e o município dispor desse estacionamento para a área urbana do casco antigo da cidade, transporte dos minibus elétricos ou a gás, neste caso elétrico, por forma a haver mobilidade das pessoas e fixarem-se, porque nós temos a aprender com os nossos irmãos, que é nós ocuparmos o espaço público. Nós agora verificamos a importância das esplanadas, para nós estarmos mais dispersos, e nós funcionamos, vamos ali à Praça Velha, e o que nós vemos é uma Praça Velha ao abandono, e mais ainda com a intervenção arquitetónica que houve, não foi muito benéfica para... Certo. Mas, Honorato, nesse sentido, uma das coisas que nós propomos claramente é, e eu tenho dito isto a todos os candidatos, é de facto trazer um serviço absolutamente estruturante para dentro do centro histórico. Para revitalizarmos o centro histórico, aliás, nós propomos este conjunto de medidas. Primeiro, trazer um serviço estruturante e incontornável que as pessoas tenham que usar. A loja do cidadão é o caso mais evidente. Em termos de estacionamento, nós sabemos que o centro histórico tem imensas limitações, não só de estacionamento, mas como de mobilidade, e o Honorato conhecerá até bastante melhor do que eu. Se tiver que prestar algum socorro como enfermeiro do ULS e como técnico... E os bombeiros queixam-se, inclusive, do código das viaturas, que às vezes, isso também parte, eu faço o apelo, não podemos só responsável da questão política, é também do nosso civismo. E o nosso civismo parte também da gestão do espaço público, às vezes o desornamento do estacionamento. Mas com estas limitações todas, Honorato, há algum serviço estruturante que a CDU concorde connosco em trazer um serviço estruturante para o centro histórico para alavancar aquilo que tem que ser a revitalização? Eu atrás referia que não se compreende, estamos a pagar a renda num espaço comercial, ou seja, inclusive até o Estado está a pagar ou está a contribuir para um privado,
em detrimento, por exemplo, de não haver o mesmo apoio que existe para o comércio de proximidade e local, e por isso mesmo nós vemos muitas ruas ao abandono e agora com a pandemia se agudizou ainda mais. E nesse aspecto, outro aspecto, a sede da CIM deve ser também agregar na parte de baixo, porque do outro lado temos a parte do turismo, etc. Mas o fundamental é, já que o município assumiu responsabilidades do âmbito municipal da área da cultura, tem que agilizar instrumentos numa área de intervenção de forma a responder na retaguarda àquilo que existe, que é o edificado patrimonial histórico, que não tem recursos humanos públicos que vão ao encontro das necessidades dos munícipes e aqui, sobretudo aqui, numa questão mais diversa, a situação dos turistas. E é um aspecto a salientar. Outra questão importante é que a existência de serviços públicos em toda a malha urbana de forma dispersa vem de verificar a importância do comércio local. E eu costumo dizer, sem pequenos e médios empresários e sem uma situação diversa, quando os grandes pretendem encerrar, nós vamos ter consequências diretas, que é o despovoamento do mundo urbano, como aconteceu ao longo dos anos, há mais de 30 anos, concretamente, que há ruas com muito pouca gente aí a residir. E um aspecto que quero salientar, que está na nossa linha programática, que é no âmbito da insistência no mercado de arrendamento de uma resposta digna à dimensão adequada e necessária que é os estudantes do ensino superior. Nós dizemos que um polo aglutinador, já que, e honra seja feita aos diversos gestores públicos do Instituto Politécnico da Guarda, que têm ido ao encontro de ir buscar estudantes não só dos PALOPs, da Índia, todos os bem, e depois nós temos que criar condições dignas, e aqui parte muito da responsabilidade do Parque Habitacional Municipal, em parceria naturalmente, porque não vamos pôr os trabalhadores do município a construir, mas há os pequenos e médios construtores a construir, e também, naturalmente, nós defendemos, não é a economia estatizada em todos os domínios, mas as áreas nevrálgicas e estratégicas fundamentais têm que estar ao serviço dos munícipes, do povo, como nós dizemos de forma genuína, de forma matriz ideológica e política, mas para isso implica um conjunto de fatores, desde logo, regras claras e transparentes no mercado habitacional. O que é que eu quero dizer? Regras, coletivo, nós, regras claras e transparentes. Nós temos trabalhadores qualificados do Departamento na questão de obras públicas, obras particulares e tudo mais, que há uma ferramenta fundamental que devia estar de forma mais transparente e agilizando a tal, não é despersonalizar, não é ver o contacto entre os trabalhadores do município e os munícipes na resposta às necessidades, mas se temos ferramentas, deviam estar procedimentos administrativos compagináveis para desburocratizar e, sobretudo, para não onerar em via indireta de formas administrativas. Por isso, não se compreende que defendemos a ligação aos domínios da rede de água pública e depois entrega-se aos privados os ramais, quando essa teve consequência direta a triplicar o valor da ligação do valor dos ramais. Eu estou a falar disto ao longo de 20 anos. E nós bem conhecemos esse problema, que mandamos ligar muitos ramais embora também se deva dizer, em abono da verdade, que atualmente a ligação da água neste momento já está gratuita. O ano passado, ou pelo menos há mas isso foi uma medida transitória, mas devia ser um planeamento estratégico, e há um aspecto importante. Honorato, nesta questão das propostas que nós temos, portanto, eu já percebi que o Honorato concorda connosco em honorar património devoluto há muito tempo no centro histórico. Temos agora aqui uma questão... Até lhe acrescento mais. Nós temos o entendimento que devia haver, medidas legislativas do Poder Central, da Assembleia da República, aqueles que têm posse, têm dinheiro e que não colocam um bem, porque nós queiramos ou não, a habitação, que nós consideramos como um bem necessário e fundamental, como um bem público, claro. Bem público, sem a matriz de estar a agilizar esse aspecto, tem que haver também responsabilização, não só de onerar o valor em termos de IMI, mas até no âmbito de termos fiscais.
porque nesse aspecto deveria de haver mais convergência. Que outros instrumentos fiscais é que podíamos utilizar aí? Outros instrumentos fiscais eram, desde logo, as situações do valor da aflição em termos patrimoniais e replicar em termos de custo direto. Só assim passariam a perceber se querem estar a usufruir, estão no legítimo interesse. Quem tem um bem pode, por via direta da sua exploração, usufruir do lucro, mas lucros indevidos ou chamado propriedade parasita, porque isto é como nós chamamos o domínio dos interesses de casino do sector financeiro, mas também há no âmbito do sector imobiliário, porque nós sabemos a congregação de alguns proprietários que condicionam, inclusive até no âmbito do chamado liberalização do sector ou do mercado, condiciona muito até aqueles que de forma transparente, honesta e com alguma ética no seu exercício possam colocar regras claras ao encontro daquilo que nós defendemos, que é a existência clara, quando de implementação de novas urbanizações, de haver alocado um conjunto de frações a custos controlados, acessíveis, para não haver a guetização e os chamados condomínios de luxo ou de fechado, os condomínios, porque nós não queremos aqui o território disperso, os pobres para um lado, os ricos para o outro. Claro, nós claro. Temos Honorato, nessa questão de honorários de património. A via da gestão pública municipal tem que criar instrumentos, ao abrigo do instrumento legal, e sabe perfeitamente o Artur Mariano que há centenas, eu digo centenas de instrumentos legislativos, alguns até são contraditórios, alguns que foram revogados, outros foram republicados, outros, mas depois torna-se insidioso, o que leva muitas vezes as pessoas que têm vontade de requalificar, e aqui nós dizemos a importância, não se percebe porque é que não há aflição clara dos perímetros urbanos na área do mundo rural, por causa da questão da REN, da RAN e tudo mais. Porquê? E agora nós dizemos do levantamento de várias situações, porque são pequenos proprietários e o grande lobby do sector imobiliário, se porventura tivesse adquirido terrenos ou prédios de voluta nas aldeias, porventura já havia tido uma pressão política, e aqui a pressão política sobre quem decide, concretamente, o Executivo Municipal é constituído nos últimos anos, PS, nos 37 anos, PSD, desde 2013, com o CDS, porque o CDS agora parece que sacode a água do capote, e o CDS também não pode sacudir a água do capote, porque em termos centrais tivemos a legislação e ainda não foi totalmente abolida na nossa dimensão de matriz política, que é a famosa lei de Cristas, a lei dos despejos, que teve consequências sociais. Honorato, em bom da verdade, a lei dos despejos já foi bastante alterada desde aí, com várias exceções. Pois foi, por pressão do PCP, quando da discussão em sede da lei de base da habitação, e que carece da regulamentação do conjunto de instrumentos. Para quê? A regulamentação dos instrumentos legais em termos da lei de base da habitação, para permitir que haja transparência, como nós dizemos lá no que é planear a cidade com urbanismo democrático, participado e transparente. E até acrescento, programa de apoio e melhoria das condições de habitabilidade, tendo em conta as dinâmicas sociais e económicas. Porque se nós queremos captar jovens qualificados, certo. Nós temos que alterar profundamente. E não é com a vontade do Artur, não é com a vontade do Artur Mariano, como empreendedor, que vocês, no termo neoliberal, gostam de empreendedor, não. Como investidor, como numa perspectiva de uma economia capitalista, mas o que estou a dizer, a própria legislação que foi engendrada por aqueles que defendem o sistema capitalista condiciona os pequenos e médios empresários que querem efetivamente... Conhecemos essas dificuldades, sem dúvida, que reconhecemos isso. Agora, no âmbito aqui mais municipal e dentro daquilo que poderão ser, efetivamente, os instrumentos que um Presidente da Câmara Municipal da Guarda pode usar e fazer uso para requalificar o centro histórico. Concordamos perfeitamente em honorar o IMI dos prédios devolutos há muitos anos, até porque o Honorato dizia-me, noutra conversa, e muito bem, coisa que eu nunca tinha de facto explorado bem,
os prédios antigos e devolutos são um rastilho, são uma incendalha para o centro histórico, é totalmente verdade. Isso estamos os dois de acordo. Agora tenho aqui uma questão que se calhar eu gostaria mesmo de debater consigo, Honorato, que é, os dois concordamos que falta habitação na Guarda neste momento. Eu acho que nós devíamos ir por um lado, o Honorato acha que devíamos ir por outro e depois vamos ao parque habitacional, mas há aqui uma proposta que eu gostaria de o confrontar. Nós não é por ir por um outro, nós não dizemos que só queremos o público e que estamos na iniciativa privada. O que nós dizemos claramente é que temos consciência da realidade que é necessária alterar, desde logo é um direito humano a habitação que seja efetivamente realizado, o que não acontece no caso concreto, e depois outros aspectos, no âmbito do domínio da política de solos e do ordenamento do território e do aspecto de edificabilidade, porque sabe perfeitamente que alterações muitas vezes da Sércia teve repercussões diretas do custo que o município pagou para a aquisição de terrenos para implantar, por exemplo, a Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, e isso não foi inocente. Por isso é que nós dizemos que a decisão política, e eu apelo aos municípios da Guarda, as escolhas políticas se comprometem-nos no nosso futuro a médio e longo prazo. E o que eu quero dizer é que eu vou-lhe dizer, para a regeneração e na mobilização do património habitacional, é importante que exista uma componente forte pública, mas nós não injetamos a iniciativa privada. Claro, agora sim, não sim. pode. Pois eu tornei a coisa demasiado binária, não é assim uma coisa combinada. Eu só lhe dou do exemplo. A iniciativa privada não pode capturar o interesse público para decisão política, comprometa depois. O que é que eu quero dizer? O Artur Mariano representa a empresa que todos nós sabemos e que está no mercado. Faz lobbying, porque nós sabemos também como é que já faz lobbying com um conjunto de outros interesses e condiciona uma decisão política. E depois nós sabemos que o investidor individual, proprietário de uma habitação no mundo rural ou mesmo na cidade, tem um certo constrangimento e sabe perfeitamente que o problema de fundo, porque é que nós dizemos que os trabalhadores do município são fundamentais para a entrega de uma outra política de gestão da intervenção municipal. Porquê? Mas é preciso haver as ferramentas. A ferramenta é a dignificação das carreiras, investir em recursos humanos diferenciados, ou seja, nós entendemos que área, um departamento tem que ter mais trabalhadores e responsabilizar diretamente. Eu sou trabalhador do Estado de Serviço de Saúde. Eu digo, caros colegas, camaradas, no âmbito da temporalização, nós só podemos exercer ou reivindicar os direitos se cumprimos o desidrato dos deveres, e como nós um dever é no serviço público. E eu costumo dizer, aqueles que tentaram ostracizar os trabalhadores da administração pública e local, nós dizemos claramente que uma forma de fomentar a resposta necessária para a economia diversificar em termos de investidores, o caso do Artur Mariano e como outros, porque nós temos no âmbito programático, todos podem ler, está na página. Claro, Aliás, é o único disponível que nós somos a favor da criação de emprego e com direitos, com clarificação das regras. E um aspecto importante é a desburocratização, a desmaterialização de processos é também uma proposta que temos, Honorato, mas eu queria, antes dessa, confrontá-lo aqui. Mas eu agora também lhe queria colocar um aspecto importante, porque eu estou aqui para enfatizar as nossas propostas, mas também quero ouvir porque é que eu quero ouvir. Naturalmente. Porque nós não estamos acantonados a uma perspectiva daquilo que é gizado em termos. Nós sabemos o caminho que queremos, mas também nós sabemos e temos que compreender do outro lado, e eu gostaria de ouvir nesse aspecto, é que entropias existem nos processos administrativos que colocam ou que deveriam colocar uma convergência da ação política para debelarmos algumas, costumo dizer, alguns alçapões legislativos. Certo. Porque nós há vários arquitetos, eu até recordo, há uns 25 anos, que havia um camarada nosso que estava na Câmara Municipal de Lisboa, chegou lá a ser vereador na altura, quando houve aquela convergência entre o PS e o PCP, o PSR, o DP, com o Jorge Sampaio e com o falecido José Saramago, que era o presidente da Assembleia Municipal, e para dizer o quê? Que houve aqui um debate. E agora também Jorge Sampaio falecido, não é? Sim, mas eu estou importante porque às vezes as pessoas têm memória curta e esquecem-se que há às vezes
tentam acantonar a CDU e o PCP a uma perspectiva ideológica e que não temos abertura, e nós temos que ter abertura, e por isso é que até fui receptivo enquanto projeto coletivo da CDU estar a debater consigo. Eu gostaria de ouvir na perspectiva de um pequeno investidor na área do imobiliário e que me dissesse, ou que pudesse... Eu gostaria muito de dizer, exato, as nossas dificuldades e, acima de tudo, as nossas propostas, porque nós achamos que temos aqui 4 propostas que são essenciais para resolver o problema da parca habitação na Guarda e, ao mesmo tempo, a revitalização do centro histórico. A primeira, já digo que concordamos, é onerar património que esteja devoluto há muitos anos, porque isso vai fomentar com que os proprietários a colocá-lo no mercado de venda e com isso vai dar oportunidade à iniciativa privada que realmente quer fazer de pegar e requalificar. Eu tinha aqui uma proposta que não sei se o Honorato concorda comigo e estou muito ansioso para conhecer a sua resposta, que é diminuirmos efetivamente o IMI para habitações que sejam colocadas no mercado de arrendamento como resposta direta à falta de habitação de arrendamento na Guarda. E repare, eu também tenho esta ideia de que o parque habitacional municipal não é... Portanto, eu entendo que o problema da habitação deva ser resolvido pelo privado e pelo parque habitacional municipal. E, portanto, para mim não é um caminho binário. Um aspecto importante a salientar é que, com a criação da nova geração política habitacional, inclusive até no âmbito da discussão e de alguma convergência, apesar de que o PCP, na Assembleia da República, não conseguiu, nem os Verdes, implementar tudo o que nós defendíamos em termos de lei de base da habitação, mas o que tenho a dizer é que um aspecto a salientar é que, para haver uma rentabilidade garantida, até no âmbito enquanto investidor em termos pessoal, e para que haja a perspectiva que eu que atrás enfatizei a importância do património público nos vários domínios, e aqui dizer que passar para a responsabilidade do poder local e também entrar o vetor chamado setor social para a responsabilidade do direito de habitacional, condiciona a um conjunto de pressupostos. E nós não vamos dizer, como eu atrás referia, nós somos contrários à reposição de 5% do IRS por via que nós dissemos é uma política fiscal mais consentânea para os trabalhadores, ou seja, a oneração fiscal do trabalho ser menos onerosa do que o capital. Nós, por exemplo, não compreendemos continuar a ver, em termos de os fundos imobiliários, a terem a janela por via do sector financeiro um conjunto de isenções. Não compreendemos, mas aí não é eu enquanto candidato... Exatamente, aí já é uma escala mais nacional. Mas é uma escala, mas na escala base não é a isenção do IMI, não é a isenção do IMI para depois de responsabilizar. Tem que haver compromisso. Olha, até um aspecto. Por isso é que depois até no âmbito, quando caiu a chamada e nós com a venda, é que nós estamos receptivos. Se nós tivermos representatividade no Executivo Municipal, que é juntar todos os interessados para intervir no âmbito do mercado de arrendamento, apesar de reduzir o parque de arrendamento público, é de ver para quê? Porque o problema de fundo é que às vezes há isenções e depois não há repercussões diretas com a responsabilidade. Por isso é que nós defendemos que o mínimo deve ser 5 anos do contrato de arrendamento, com a prerrogativa de ir até aos 15 anos em algumas situações. Para quê? Mas aí, Honorato, aí parece-me que a pessoa que quer arrendar muitas vezes também não quer. Numa perspectiva de colocar o imóvel no mercado de arrendamento por via do mínimo... Não, olha, o problema está é que vocês estão muito à boleia de estar chamada taxa de esforço. E às vezes eu percebo os fiadores, eu pergunto, a maior parte dos jovens que não têm trabalho precário, que acontece, que têm a maior parte dos trabalhadores que trabalham no comércio, têm o salário não base, não é o salário mínimo. Porquê? Porque as grandes superfícies na cidade da Guarda, como nos grandes superfícies, o Grupo Sonai e outros, têm uma estratégia que é, tens um contrato de trabalho de 20 horas, e depois está pago 3 horas a mais até às 30 trabalho estacionário. Logo por aí não tem o salário mínimo nacional. E sabe perfeitamente os condicionalistas que comprometem aí muitas vezes estabelecer contratos de arrendamento entre quem tem oferta no mercado e quem procura no mercado. Mas os fiadores vêm precisamente resolver isso. Os fiadores podem ser uma solução muito interessante, não é?
Mas a solução passaria por quê? Por responsabilizar quem coloca o coisa no mercado, haver um compromisso para o mercado de arrendamento, um conjunto para alargado período, porque nós também temos que pensar no sentido que é, há os direitos e os deveres. Quem paga e quem habita, tudo mais. Eu tenho o dever de pagar a mensalidade quando eu contratei para efeitos da aquisição em termos de habitação individual, ou também o arrendamento. Toda a gente sabe. Agora, sabe perfeitamente que há um condicionalismo no âmbito do mercado do trabalho que compromete a resolução. Eu posso dizer que nós, nesse aspecto, até vou dizer mais. É até no âmbito do investimento da parte no concerne ao arrendamento com condições de melhor habitabilidade e tudo mais, ou seja, no mercado chamado mercado médio-alto, que muitas vezes coloca a situação. E um aspecto importante, não se compreende que para adquirir um lote de terreno nem chega aos 5 mil metros, seja de 80 mil, 90 mil, uma coisa astronómica, quando depois já há, se perceber, a cartelização da aquisição de terrenos limítrofes em alguns equipamentos públicos que se perspectivam ou que deviam estar perspectivados há mais de 30 anos, desde o fecho da VICEG, a ligação da rotunda de Jaquina à VICEG, aqui a rotunda do Parque do Pinheiro aqui à Sequeira, e depois o que nós vamos ver, e aí o que eu vou dizer é que na plataforma municipal também devia estar todos no âmbito destes documentos que agora tenho aqui, está aqui no Mote, na zona perto da associação, devia estar todo com os proprietários, para nós percebermos quem é que efetivamente muitas vezes condiciona algumas decisões políticas. E para dizer claramente que aos munícipes, e eu também lhe digo assim, enquanto investidor individual, nós não somos contrários à produção de respostas privadas, mas tem que haver clarificação que respostas privadas querem para que não se aprofunda ainda mais os interesses imobiliários na nossa cidade. Claro, e acho muito bem, e ainda bem que o Honorato pensa assim. Honorato, eu apresentei esta solução, estas são as nossas propostas, passou pela oneração de património devoluto há muito tempo e passou por esta concreta e queria agora respostas se calhar mais simples, porque estamos a chegar aí é um problema que muitas vezes até os camaradas dizem que tinha que ser mais sintético, mas isso é naturalmente. Mas agora temos mesmo, por causa da limitação do tempo que nos acomete, temos que ser mais sintéticos. Minoração de IMI para investidores. Suponhamos, alguém tem algum dinheiro e quer contribuir para a resolução do problema da falta de arrendamento na cidade da Guarda. Compra uma habitação para colocar no mercado de arrendamento a preço perfeitamente justo de mercado. Consideraria como Presidente da Câmara desonerar ou pelo menos diminuir o IMI para essas pessoas, e se juridicamente é possível fazer, só para as pessoas que colocam uma segunda habitação no mercado de arrendamento, tanto particulares como empresas? Eu diria mais, primeiro teria que haver um compromisso claro de agilizar todos os procedimentos no âmbito do mercado para a requalificação do parque habitacional. E nós entendemos que o atual Executivo Municipal, quer os anteriores, ainda não agilizaram um conjunto de procedimentos internos que permitam esse sentido. Mas primeiro salientar. Há uma coisa salientar. A exigência, nós temos uma linha definida em termos de estratégias políticos, que é a alteração do PDM com regras claras e um aspecto que eu encontrar, que era a criar a expectativa de investimento dos investidores privados no mundo rural. E isso nós não injetamos, porque o que nós verificamos muitas vezes é que só há perspectiva de aceitação, disponibilidade dos investidores para o mundo urbano. Mas olha que não é o caso. Nós próprios estamos muito interessados em investir no meio rural. O grande problema na cidade da Guarda é que depois não há as ligações a nível de transportes públicos bem sedimentadas. Ora, então, ou seja, como é que vocês perspectivam uma perspectiva neoliberal diferente da nossa? Nós dizemos que os 6 fundamentais para criar uma coesão territorial e social no nosso Conselho tem que haver. Olha, não se compreende, eu só lhe vou dar um exemplo. Temos a plataforma logística e iniciativa empresarial. Para ser sintético, temos a plataforma logística e iniciativa empresarial.
temos aldeias próximas, Casal de Cinza, depois Vila Garcia, Santana Vazinha, Vila Garcia e tudo mais, era aliar a um território um transporte público municipal que devia ser, se fôssemos nós a decidir, acabavas cá com o folhetim da Transdev, Viva Monteiro, Maico para da Doninha, com autocarros. Nós temos no património municipal autocarros 9 lugares, carrinhas a 6 lugares, temos autocarros, tínhamos que adquirir mais e trabalhadores disponíveis. Haja vontade política para tomar decisões. E um aspecto que eu aqui referi, nós só podemos ir ao encontro das expectativas dos setores privados, como o Horto Mariano e outros, quando definirmos regras concretas na política municipal. O que eu quero dizer é aliar intervenção, primeiro, rede de água e saneamento, que não existe no mundo rural em todos os lugares. Como é que nós podemos alterar perímetros urbanos nas aldeias se, em alguns aspectos, não há rede de saneamento e água? Certo. Pois temos aí limitações grandes. Sobre a situação, tinha que haver um compromisso formal, com um contrato como há entre quem arrenda e quem disponibiliza o imóvel no mercado, tinha que haver um compromisso escrito, como nós dizemos, nós somos a favor da derrama e tudo que se reduza, desde que os investidores cumpram as regras do jogo. Mas, isso para nós, na nossa proposta, está claro. Ou seja, a redução de IMI acontece todos os anos, o investidor chega à Câmara e mostra o contrato de arrendamento. Pois, mas nós sabemos... Há um contacto até direto com o Serviço de Finanças. Olha, como foi o exemplo... Esse mercado, por vamos dizer 5 anos, automaticamente perde o apoio e há um retrocesso, ou seja, há uma devolução de retroativos. Nós concordamos inteiramente com isso, porque o Parque Habitacional da Guarda não se consegue resolver em poucos meses, não é uma questão de nem sequer uma questão de 12 meses. Então eu vou dizer, se estruturalmente o direito constitucional, direito à habitação digna, nunca existiu efetivamente transversal a todo o território do país e principalmente no nosso Conselho, isso seria hipocrisia política da minha parte, enquanto representante legítimo da CDU, estar aqui a dizer assim, sim senhora, vou-lhe prometer alterar. Não, há raízes profundas a alterar que carece de... Não compreendemos. Porque é que andamos com o folhetim da alteração dos orçamentos de alterações ao PDM? Acha que é inocente? O PS e o PSD têm representação no Executivo Municipal. O que é que andaram a fazer esses anos todos? É só o Presidente da Câmara que é responsável? Não, é o Presidente da Câmara, é o Sérgio Costa, é a Cristina Correia, é o outro vereador, foi o outro senhor que se fugiu para a Ceia e têm que ser responsabilizados. Agora, caros munícipes, percebam uma coisa, vocês têm uma arma, o vosso poder, que é dia 26, escolher opções claras no sentido, nós dizemos que é fundamental existir um parque municipal, mas não é só municipal. O Poder Central tem que ter uma responsabilidade na política habitacional compaginável para haver uma resposta às necessidades dos munícipes e também uma forma de haver migração, porque não se compreende que haja equipamentos municipais. Mas, Honorato, esta medida de redução de IMI para quem quer colocar habitações no mercado de arrendamento, especialmente... É uma via, mas não é um todo. Claro, não é um todo. Não é um todo. Porque eu vou lhe dizer... apresentar, não é só uma. Não. Eu vou lhe dizer, porque é quem requalifica na questão dos... devia ter redução do IVA para quase dos materiais de construção em todas as áreas. Por exemplo, agora há aquele programa por causa das questões de eficiência energética que devia ser mais célere, mais transparente, porque nós temos muito parque habitacional privado na nossa cidade e nosso concelho que não tem condições de salubridade mínimas necessárias, desde o aquecimento central, as questões, inclusive das questões da umidade, as questões da circulação do ar e tudo mais, e temos que aproveitar que a pandemia exige um novo paradigma, e o novo paradigma, desde logo, que sem tibiezas, é fundamental a regulamentação de lei base da habitação e, para isso, é preciso que haja vontade política do Poder Central e da Assembleia Pública para não empurrar para novas políticas de habitação o poder local a ter que resolver situações estruturais que não existem. E para isso implica, como dizia atrás, a questão da água, a questão do estacionamento,
as questões do rede... Honorato, eu aí acho que estamos num ponto extremamente convergente. Alargar a ARU também para os conselhos rurais. Eu agora faço-lhe... diz dessa ideia? Não percebi, e agora faço-lhe a pergunta. Alargar a ARU também, inclusivamente para os meios mais rurais. Pois, por isso é que implica a alteração do PDM, com regras claras, certo? Certo, e concordamos os dois nisso, então. Pois, também não podemos ser campistas de dizer, isto aqui é uma reserva ecológica ou uma reserva agrícola, quando nós sabemos perfeitamente que algumas reservas agrícolas já foram abandonadas há anos, e agora também não venham com, inclusive até com os constrangimentos ambientais, por causa da questão do Parque Natural da Serra da Estrela e todas as situações, porque depois há outros... O PDM, de facto, envolve outras questões um bocadinho mais profundas, mas agora tinha aqui mais uma... O desafio que lhe coloco, como interessado privado no investimento numa área que é a habitação, é que era importante também, e aqui cabe ao município, juntar técnicos diferenciados e na área da parte que percebem. Eu sou enfermeiro, um arquiteto percebe mais do que eu nessa área. Claro. E eu costumo dizer, e verificou-se o aspecto importante, aqui que é salientar, que há alguns interessados no mercado e alguns profissionais do sector têm um papel preponderante para um suporte técnico para decisões políticas. Eu estou a dizer suporte técnico porquê? Porque às vezes alguns interesses, como nós acontece na saúde, há interesses privados que se instalam no interesse público, as promiscuidades em um setor e outro. Na administração pública e na área, na parte da questão municipal, também é preciso clarificar as responsabilidades de intervenção em vários domínios. E os com responsabilidade de direção, departamentos e tudo mais, têm que também ter um código de conduta e clarificador. E para isso implica o quê? Exclusividade de funções em vários domínios, para que não haja aqui questões intrinsecamente ligadas que comprometem muitas vezes alguns processos em andamento no que concerne a quem quer requalificar, é um conjunto de... Nos finais vemos só o front-end. Não, é que há entropia. Honorato, isso liga já agora muito bem com uma outra proposta que nós temos. Uma bolsa, como inclusivamente há outros candidatos a propor, e nós concordamos com essa medida, uma bolsa para requalificar fachadas e coberturas no centro histórico. Qual é que seria a posição da CDU? Olha, nós já estamos fartos da política das aparências. Já chega às aparências, já basta-nos as rotundas na aparência que falta-lhes a máquina e tudo mais, e nós temos alguns espaços requalificados e muito bonitos, mas a gênese é medidas políticas habitacionais para que os ditos centros históricos seja habitável. Ponto. E só há duas medidas. Uma é a via pública, que é o Ministério da Educação, o Ministério do Ensino Superior e aliado com a questão do planeamento, aproveitando o PRR para investimento público da requalificação das zonas do centro histórico. Para quê? Para aquilo que está no nosso programa. Afetação de jovens, estudantes e também outros jovens que queiram se alimentar. Porque irmos a gastar só para a fachada é a mesma coisa que temos ali muitos prédios, fazem tampões, desenhos. Olha, Artur Mariano, já nos chega à fachada, quando foi o Álvaro Amaro, pôs aqueles bonecos naquelas prédios na Praça Velha. Já nos chega a essas fachadas. Não, mas nós iremos mais longe, Honorato. Aquilo que nós efetivamente propomos, e de facto faz todo o sentido, porque requalificar só fachadas e coberturas... Isso é andarmos a gastar dinheiro. É fachada, não é? Olha, é fachada e... Olha, visitem as aldeias históricas, estejam em cima do Castelo de Sortelha, estejam em outros sítios e vejam o que aconteceu. Telhados e fachadas, e por dentro está tudo ao abandono. Exatamente. Certo? Mas a nossa proposta incluía essa bolsa, mas Honorato, nós resolvemos isso com a nossa proposta. A nossa proposta resolve isso de uma maneira muito simples. Este apoio seria concedido apenas para quem se compromete em 5 anos a colocar esses imóveis no mercado de arrendamento. Há imóveis que em 5 anos de arrendamento... Faz sentido? Faz sentido, Honorato? Eu faço a pergunta, quero que diga muito honestamente, e olhos nos olhos. Quem é proprietário, há quantos anos estão abandonados estes prédios?
A questão é que, e agora é um paradigma diferente, a iniciativa privada chegou, nós na nossa empresa enfrentamos isso. Os prédios estavam devolutos há 20 anos. Queremos comprá-los e reabilitá-los. Reabilitamos por dentro para o mercado de arrendamento. Gostaríamos de ter um apoio camarário para a fachada e para a cobertura, porque nos estamos a propor a colocar essas frações no mercado de arrendamento e a resolver o problema, em certa parte, da habitação. Isto faz sentido, um pequeno apoio é um incentivo à requalificação do centro histórico e um incentivo à resolução do problema da habitação em Portugal, na Guarda, aliás, peço desculpa. Pois, Seria uma ajuda para atingir o fim. Agora, Honorato, eu concordo plenamente com a ideia de que quem pede este tipo de apoios, redução de IMI, requalificação da fachada, requalificação da cobertura e todos os outros que eu citei, se num prazo de 5 anos tira o imóvel do mercado por motivos de especulação, por motivos de interesse pessoal antagónico àquilo que é o arrendamento, esse apoio seja automaticamente revertido e até retroativamente. Nós também propomos isso. O meu intuito, percebe? Mas sabe perfeitamente, há procedimentos administrativos e legislativos que não são tão lineares como o Artur Mariano refere. Eu entendo isso, mas eu acho que... Sabe porquê? Porque eu podia dizer politicamente, sim senhor, e tudo mais, mas sabe perfeitamente que há várias, inclusive há portarias que não são aqui num prazo de 4 anos, certo, eu acho que, eu já agora queria dizer uma coisa às pessoas, eu preocupo-me genuinamente com a habitação e com a imobiliária, é isso que eu faço na minha vida, eu respiro este problema todos os dias e enfrento todos os dias e, portanto, às vezes até sou um bocadinho apaixonado. Mas, num contexto de 4 anos, não há como jurídico... Eu até lhe posso dizer, na sua perspectiva como perspectiva capitalista, até arranjou uma boa ferramenta em termos de, como é que se chama, de marketing, ou seja, põe os candidatos a discutir consigo, mas eu estou-lhe a dizer de forma genuína, eu gosto de dar ao corpo aos balas e eu percebi isso quando tivemos aquela conversa, tivemos mais tempo a conversar do que vamos ter agora. Esta reunião, já tivemos mais tempo. Mas eu já percebi, mas estou a dizer, porquê? Porque eu estou a falar do quê? Eu tenho opções de classe e por isso é que sou dirigente sindical para defender os interesses dos trabalhadores. E eu estou-lhe a perceber que eu até lhe lanço o desafio para ser uma massa crítica. É deplorável nós não termos uma associação comercial da Guarda. É deplorável não ter uma massa crítica do setor empresarial. O que nós temos é que alguns investidores utilizam. Posso dizer isto que é importante, Honorato, peço desculpa. Quando falou dessa técnica de marketing, eu acho que, de facto, nós não precisávamos de trazer uma técnica de marketing. O que eu acho, e acredite, é que, como cidadão absolutamente interessado em imobiliário, interessado no sentido de interesse, mas no sentido também social, interessado e preocupado com a habitação, que é um direito constitucional e que muita gente não tem. É um direito constitucional que muitas vezes não passou no papel, não é? Certo, mas é para mim um privilégio muito grande poder contribuir com, discutir com candidatos e fazer chegar propostas e discussões sobre estes temas dos vários quadrantes, ok? Inclusivamente quem tem opiniões ideológicas totalmente distintas da minha, como seria o Honorato, aos municípios da Guarda, porque, acima de tudo, estas nossas discussões eu acho que têm que servir para melhorar a Guarda. Se eu puder, como igitaniense, melhorar um bocadinho a minha cidade, já que andei por todo o mundo a melhorar todo o mundo, a melhorar dentro das minhas capacidades, naturalmente. Então, olha, isto vai ao encontro do... Nós somos a cidade... E Honorato, deixa-me só dizer uma coisa, deixa-me só dizer outra coisa. Eu só lhe dou um aspecto. Nós queremos continuar com esta iniciativa após as eleições. E eu gostaria muito de ter debates com toda a gente, pura e simplesmente para discutirmos todos, porque toda a gente tem ideias muito válidas. Todos os quadrantes políticos, todos os quadrantes sociais, eu acho que toda a gente traz ideias muito válidas e juntos somos muito mais do que a soma das partes, não é? E, portanto, nós vamos continuar com isto, inclusivamente queremos contribuir para essa massa crítica, queremos utilizar estas ferramentas que hoje em dia temos ao nosso dispor, como o Zoom e as gravações online, e poder fazer chegar estas ideias que eu acho que toda a gente pode contribuir. E nós estamos a fazer a nossa parte. E eu acho mas permita-me só para concluir. É só o fim com todo o que eu vou dizer. Neste somatório que nós enfrentamos na habitação na Guarda, neste somatório de questões de fraca habitação na Guarda, de parca habitação na Guarda e de habitação na Guarda com muitas deficiências, como citou, nós estamos a fazer a nossa parte. E eu gostava,
Então eu faço-lhe três perguntas como candidato e como... Porque eu aproveito e já que está, como é interessado no investidor e tudo mais, eu faço-lhe a pergunta. Qual é a área em que temos de oferta habitacional no mercado de arrendamento que considera que tem nicho para crescer e que encontra entropias até no âmbito dos outros investidores? Eu gostaria de ouvir dessa parte. Sabe porquê é que eu gostaria? Porque o mercado habitacional de arrendamento prende-se com políticas em termos de habitação, mas não apenas só nessa perspectiva de políticas de habitação, porque o problema, o que eu coloco e atrás dizia que o nosso problema foi de 1970, nos primórdios, e logo após o 1976, foi a liberalização do setor bancário e tudo mais, e que trouxe às vezes alguns problemas para o mercado do arrendamento. E nós sabemos que houve um aumento exponencial, estava abaixo dos 50%. Mas eu respondo à pergunta. A habitação própria, e hoje temos um mercado, por exemplo, uma curiosidade que eu até gostaria de saber, que eu ando à procura de estatística, e agora até o INE anda a fazer os censos, que é para saber no mercado habitacional próprio, no nosso concelho, quantos há, porque há habitação individual, pronto, a primeira habitação, mas nós depois também sabemos que há muita propriedade habitacional, mas que não está efetivamente para o mercado habitacional. Afeta o mercado habitacional, certo? Eu respondi essas duas perguntas porque são duas. E sabe perfeitamente que há prédios novos que estão fechados porque são muito caros. Certo, sim, isso acontece e é uma pena, não é procura porque não há poder de compra. Mas é assim, acabam por ser duas perguntas. A primeira é qual é o nicho que tem maior crescimento, e eu acho que aí, Honorato, muito honestamente, nós vivemos tempos diferentes do que aquilo que vivemos há 20, 30, 40 anos atrás, onde tivemos um boom de construção e um boom de aquisição de casa própria. Hoje é perfeitamente natural que um casal venha de Lisboa para a Guarda trabalhar 2 ou 3 anos e voltar para Lisboa. É perfeitamente natural que venha um casal da Covilhã, de Castelo Branco, de Viseu para a Guarda, um casal ou um indivíduo, que venha para a Guarda há algum tempo e volte para a sua cidade. O mercado laboral é muito mais dinâmico do que aquilo que era há 30, 40 anos atrás. E, portanto, esse parece-me ser um nicho que não é propriamente um nicho, é a massa. Agora, os estudantes do IPG da Guarda não têm habitação de qualidade, não têm habitação própria do IPG. O centro histórico devia ser, por excelência, um parque habitacional que servisse o mercado dos estudantes da Guarda. E, portanto, esses dois nichos, por assim dizer, as pessoas que vêm de fora, jovens casais que não estão interessados em comprar casa, porque só eles sabem que a nível contratual cá vão estar 2 ou 3 anos e vão para outro sítio qualquer, muitos até o querem, alguns não têm essa possibilidade, alguns, enfim, são confrontados com essa impossibilidade de ser de outra forma, só têm um contrato de 2 anos e têm que ir embora, outros querem-no assim, querem vir para a Guarda, viver 2 anos e ir para outra cidade qualquer. Respondendo à sua pergunta... Mas nós, a CDU, olha, vou dizer, a CDU não quer que o mercado habitacional seja volátil na aquisição ou no arrendamento, porque nós queremos fixar pessoas. Caso contrário, por isso eu tirei o curso em Coimbra, estive a trabalhar nos hospitais do Estado de Coimbra e vim para a terra, vim para cá porque eu cresci na Quinta, no Merlongo, ali, uma anexa da Brespera, o meu pai de Gonçalo, e a minha terra diz muito, como o Artur Mariante, já vi que também não gosta dos cristais, gosta mais da heráldica dos Fs. Por isso é que nós dizemos que na CDU, além dos 5 Fs, temos o F ficar e F futuro. E estou-lhe a dizer que, por isso é que eu lhe fiz a pergunta, e já agora tenho meio curiosidade, já teve algum contacto com os dirigentes da Associação Académica da Guarda, porque eles também são, digamos que, o foco da auscultação nesse domínio. Eu pergunto muito honestamente, como investidor, acha que a rotatividade no mercado é mais benéfica para si como investidor ou não é benéfica o arrendamento a longo prazo? Eu vou dizer, é o que eu depreendo, percebe? Não, mas vou-lhe responder e ficou com a percepção errada. Eu vou-lhe dizer uma coisa, a rotatividade no mercado imobiliário para um investidor como eu
é um dos grandes inimigos de um investimento bem-sucedido. O investimento bem-sucedido é sempre o contrato de longo termo. E quem me dera a mim poder trazer um casal da Covilhã, ou de Vila Real, ou de Castelo Branco, ou de Viseu, e fixá-lo cá. É um duplo benefício. É o benefício do investimento e é o benefício de trazer pessoas para a Guarda e fixá-las cá. Eu acho que a Guarda é uma cidade que, comparativamente com as outras do interior, tem tudo para florescer mais, por todos os motivos e mais alguns. Portanto, o investimento da rotatividade, Honorato, se estivéssemos a falar de Lisboa, que é um mercado altamente especulatório e as rendas aumentam todos os anos em percentagens malucas, aí provavelmente esses investidores preferem a rotatividade. Eu não, eu prefiro um casal que durante 5 anos, até por motivos de logística, vamos aqui ser transparentes, em termos de logística, estar todos os anos a trocar o inquilino de um apartamento implica uma série de coisas, implica uma série de visitas, de manutenção, nunca é de um mês para o outro que vai arrendar o apartamento, portanto tem um mês de vaga. Eu sou um defensor de contratos de longo termo. Tanto é, e depois temos as vantagens fiscais introduzidas pelo governo, do qual o PCP apoiou, não é? Nomeadamente as bonificações para contratos de longo termo. Portanto, sou completamente a favor dos contratos de longo termo. Na pergunta que me fez relativamente ao núcleo de estudantes, ainda não, mas estamos a desenvolver esforços para falar agora com eles, com o próprio IPG e com movimentos, portanto, ligados ao LIS, que o Honorato com certeza bem conhece, que depois contactam com médicos e enfermeiros que vêm de fora todos os anos, porque queremos dar-lhe habitações de qualidade. E eu convido também o Honorato a conhecer as nossas habitações e a ver que são de excelência e que nós não nos regimos pelos números. Regimos por ter um serviço de arrendamento de excelência em que queremos efetivamente imóveis, se for possível, com qualidade acima de mercado e com preço abaixo da média do mercado. É isso que nós queremos. E ainda me fez aí outra pergunta. E eu queria... já sei. Outra questão. Na Guarda, para lhe ser sincero, a taxa de habitação própria permanente em Portugal, neste momento, está pertíssimo dos 80%. O que é, na minha opinião, um completo descalabro. Porquê? Porque nós vemos as economias mais fortes da Europa, onde existe melhor qualidade de vida, nos países nórdicos, centro e norte da Europa, onde a taxa de habitação própria permanente anda na casa dos 50%. Em Portugal nós temos 80%. Mas eu nos países nórdicos ainda lá estão resquícios de alguns princípios marxistas que eles abandonaram agora, porque queiramos quer não, o boom especulativo em termos habitacionais só é debelado pela via do arrendamento acessível e custos controlados e tudo mais. Caso contrário, se o modelo continua na nossa perspectiva... Eu acho que é um problema cultural também. Honorato, vou dizer uma coisa. Eu acho que é cultural porque é questão do direito à propriedade, não é? Não, mas vai além disso. Repare, um alemão, e eu fiz o meu doutoramento na Alemanha e passei lá 6 anos quase da minha vida, eu conheço muito bem a Alemanha, se calhar quase tão bem como Portugal. E vou-lhe dizer uma coisa, um alemão, mesmo pagando mais de renda do que aquilo que seria a prestação do empréstimo para a habitação própria, prefere arrendar casa. Porquê? Porque o alemão faz contas à manutenção da casa, aos valores do condomínio, o português não faz. E eu acho que isso é uma questão que as pessoas têm que ser educadas. Agora, eu acho que o Estado aí tem um papel, nomeadamente o parque habitacional também. O Estado pode contribuir, e o privado também, podem chegar a uma solução genérica. Acho, provavelmente contrariamente ao Honorato, que o Estado deve ter uma participação mínima que abrange aquelas pessoas que realmente passam por dificuldades e não tem que ser necessariamente com a construção de edificação. Pode ser, em vez de construir um parque habitacional municipal, pode ser com participação de renda. Porquê? Porque os custos são... Mas eu vou lhe dizer, aí já nos chega o cheque de cirurgia pelas ineficiências do SNS, criadas e condicionadas por vários interesses ocultos, já nos chega... Eu estou a dizer, porque eu vou-lhe explicar. Muito honestamente, acha que em Portugal há o peso do Estado na habitação? Não há. Não tem. A habitação social em Portugal é mais baixa do que noutros países da Europa. Eu acho que, pelo seu intelecto, pela sua formação académica e científica, também temos de ser honestos, ao ponto de não estar aqui nessa conversa aberta, dizer claramente que o problema sai do Estado, quando efetivamente o que falta é o Estado ter mais preponderância numa função social que é a habitação, porque efetivamente o mercado não responde, e na nossa cidade e no nosso concelho o mercado não responde às necessidades
das pessoas com menos recursos, e as pessoas com mais recursos querem outra habitação. Eu acho que quem tem prédios é o valor elevadíssimo para o salário médio elevado do nosso... Porque, queiramos que não, as pessoas não têm ilusões. As grandes empresas que têm mão de obra intensiva, o salário médio não ultrapassa os 800 euros. Temos alguns engenheiros, o caso da Coffee Cabo, que ganha mais não sei quanto, tínhamos a Dura, que muitos trabalhadores tinham um salário médio mais elevado que os trabalhadores que outrora, que agora trabalham na Sodécia, no Parque Industrial, na Coffee Cabo. Nós tínhamos da Delphi mais de 3 mil trabalhadores, o salário médio era mais elevado que agora, e muitos trabalhadores que até foram trabalhar para a OLS da Guarda, que até são trabalhadores, têm o salário mínimo nacional. As pessoas não têm ilusões. E para a nossa cidade, e por isso é que eu queria colocar não me respondeu, eu percebo, eu também é alma, o segredo... Não, mas eu quero responder a tudo, eu quero responder. Mas se não respondi foi porque não ouvi, porque eu quero responder tudo. Eu vou-lhe perguntar, esta é da nossa terra, porque nós não podemos, eu sou regionalista e sou coisa, mas nós não podemos ser tão bairristas de dizer nós somos da Guarda, somos bons. Se nós viemos buscar massa crítica de fora... Por exemplo, um aspecto que eu lançava ao desafio, por isso é que eu queria. Nós temos também no âmbito programático a questão do escândalo do hotel turismo. Nós temos uma definição objetiva para aquele espaço, o investimento na área da cultura. Nós podíamos aliar, fixar pessoas da cultura, produtores, pessoas com recursos. Nós temos equipamentos públicos subaproveitados. Olha, temos eu tive a oportunidade de ler o programa e concordo em grande parte com essa medida, Honorato. Eu tive a oportunidade de ler, a oportunidade de ver a parte programática e concordo integralmente concordo em grande parte com essa medida. Pois, e para perceber uma coisa, nós só crescemos, a nossa região, vindo de pessoas de fora. Porque nós, claro. Isso é claro. Nós temos que trazer pessoas de fora e fixá-las cá. Eu tenho 2 filhas. A minha mãe tinha 7 irmãos, o meu pai tinha 7. Ou seja, o saldo demográfico qualquer dia não existe. E depois nós também não aproveitamos que alguns projetos singulares, até no âmbito, o pessoal que é ali da zona do Jarmelo, são muito bairristas na cor. Aquele projeto singular de vir buscar pessoas fora e tudo mais, e nós temos que fazer o levantamento, e o que gostaria de saber para terminar a curiosidade, o que é que vê em termos de qual é a área do mundo rural, já que falou da questão do alargamento da área da habitacional, da parte da parte rural. Sim, do parte rural, quais são as potencialidades próximas da cidade e quais são as áreas em que você considera que têm nicho de mercado para crescer, aí do investimento, já que me falou em termos... Eu vou-lhe responder completamente a essa pergunta, mas se houve alguma coisa que eu anteriormente não respondi, se houve alguma coisa também anteriormente que eu não respondi, queria que refizesse a pergunta, porque eu quero responder a tudo e não há cá segredos de alguma informação. Okay? Agora, relativamente a essa pergunta, eu vou-lhe responder. E também não me respondeu ao desafio de ser militante de uma causa em termos de uma associação, porque nós tínhamos a Associação Comercial na Guarda e nós temos que ter a massa crítica, não é só também dos trabalhadores, também tem que os empresários ter uma perspectiva coletiva. Eu respondo a isso. Não tenho disponibilidade na minha vida, infelizmente, para abraçar essa causa a esse nível, mas tenho a disponibilidade para fazer o que estou a fazer. A nossa ideia é continuar este programa como Guarda Talks, trazer massa crítica da Guarda, outros empresários, pessoas no meio político, pessoas na ULS que também conhecem a cidade e os problemas do município, e eu quero debater com todas elas. Claro, a minha especialidade é a habitação, é isto que eu faço na minha vida, é isto que eu realmente preocupo-me com a habitação, mas eu quero, de facto, contribuir humildemente com o pouco que eu sei para todos juntos chegarmos a uma Guarda melhor. E, portanto, eu vou continuar com isto e vamos tentar aqui gerar massa crítica e convidarei o Honorato para vir novamente falar de outros temas no pós-eleições, quando se calhar como Presidente da Câmara, não é? Poderá ser, para falar sobre estes temas. Agora, relativamente ao mundo rural, deixe-me... Para lhe dizer uma coisa que eu gosto, alguns camaradas dizem, para lhe dizer muito honestamente, seria já uma vitória para nós conseguirmos a representação do Executivo Municipal.
E também lhe vou dizer mais, não seria para criar divisões aqui nas questões dos tais erros matemáticos. Não, era um vereador comunista no Executivo Municipal, seria para convergir áreas que nós consideramos fundamentais, mesmo que matriz ideológica uns diferente, porque nós sabemos o que pode acontecer, que é a cisão dentro do PSD pode-nos comprometer. Já bem bastou a ineficácia na resposta nesta área fundamental que é a habitação, e sabe perfeitamente o que foi, em termos de requalificação do parque habitacional, ficou muito aquém daquilo que nós dizemos da parte do público, e outras áreas importantes, porque nós temos que pensar na questão para o mundo, para o casco urbano das aldeias. Se não focarmos lá pessoas, e muitos são, eu muito honestamente, se eu tivesse incentivos, como agora falam muitos incentivos, eu não me importava ir a viver para uma aldeia quando eu... Nem eu. E olha, para responder à questão das potencialidades, agora quero te dar um exemplo. Eu tenho aqui mesmo ao pé, mesmo aqui ao pé da minha habitação, temos aqui uma paragem de autocarro. Olha, não tem lá os horários, não há autocarros à noite para eu poder ir trabalhar para o hospital, porque nós temos 3 turnos, manhã, tarde e noite. Ao fim de semana não há horários. Eu pergunto-lhe, é os impostos que eu pago do IMI, a questão do IRS, outros impostos do IVA e tudo mais, para ter serviços municipais de resposta a este nível? Claro. Falamos do ambiental, falamos do ambiente, mas depois pomos a circular. Se verificar, eu só dou um exemplo, eu estou habituado, porque nós vamos distribuir documentos políticos sindicais da CTP às empresas, são centenas e centenas de viaturas, não há autocarro de ligação à Val de Estrela, não há autocarro de ligação à Pli, não há autocarro ao Parque Industrial para a necessidade dos trabalhadores, ou seja, há muita coisa a fazer estruturalmente para enquadrar uma dimensão de requalificar e, mais ainda, fixar pessoas nas aldeias, porque o Presidente da Câmara, o atual Presidente da Câmara, diz: nós não perdemos tanto. Pois perdemos, sabe porquê? Porque sangraram as aldeias, despovoou as aldeias, viemos para a cidade. E se conhece toda a gente, e somos cá, nós ao fim de semana, principalmente a cidade da Guarda é uma aldeia. Porquê? Porque nós todos vamos visitar os nossos familiares, os que ainda, felizmente ainda têm nas aldeias, vamos para a aldeia. Ou seja, viver cá e participar na vida associativa, cívica e tudo mais, são muito poucos, e isso é que é preocupante. E basta ver... Eu entendo, e o repto também do Honorato, e eu continuarei a fazer a minha parte naquilo que me cabe, e continuarei a contribuir com aquilo que eu acho que posso ajudar, porque eu nasci nesta cidade, cresci nesta cidade. Olha, então agora já lanço o repto. Eu como dirigente sindical do CGTP e dos sindicatos de enfermeiros portugueses, vamos fazer uma ação no dia 15, que é o dia do Serviço de Saúde, às 11 horas, acho que é às 11, mas depois eu divulgo-lhe, porque vamos fazer uma ação de convergência entre os utentes e os profissionais de saúde na defesa do SNS. Isso também é uma pressão da sua participação. Se não puder, manda um trabalhador da sua empresa e diz: eu vou lá apresentar-me a mim, porque o líder às vezes pode não estar em todo lado, não é? Não, é verdade, isso pode não ser, mas é assim, mas por causa dessas, representar-me eu sempre a mim próprio e nunca mandaria... Sim, eu compreendo. Preferia ser. Mas só para lhe responder à última pergunta, e temos que encerrar mesmo, a questão da potencialidade no âmbito rural. Repare, Honorato, aconteceu aqui um shift com a pandemia. As pessoas não querem viver em apartamentos, perceberam que os apartamentos têm limitações, as pessoas querem espaços exteriores, e as aldeias e o perímetro rural à volta da Guarda é, por excelência, a resposta inata a isso. E, portanto, todas as aldeias que se situem num raio de 10 km da Guarda são muito interessantes para esse efeito. Eu próprio posso lhe dizer que tenho visto terrenos para construir uma habitação próxima da Guarda e vender a minha habitação na Guarda, e com esse dinheiro fazer essa habitação próxima, seja na zona de Vila Garcia, seja na zona do Carpinteiro, onde tenho andado a ver, até pelo contacto com a natureza, que eu muito prezo, e portanto acho que... E faz a pergunta, e não tem dificuldades, por exemplo, na ligação à questão da eletricidade, à questão da fibra óptica? Isto não acha que também é um constrangimento que se coloca no mundo rural?
na área do alargamento. Embora para mim em particular, vou-lhe ser muito honesto, servirá, eu sei que a eletricidade e a água não tanto, não passei tanto por esse problema, admito que o haja, mas eu pessoalmente não passei por ele. Agora, a ligação da fibra óptica sim, mas também lhe vou ser sincero, acho que no meu caso concreto até preferia não a ter. Trabalho na empresa e terei lá o acesso à internet e ao fim de semana propor-me-ei a outras atividades com a natureza, que é o melhor remédio que nós temos, na minha opinião, e ficarei mais longe da internet nesse sentido. Agora, claro que isso não serve de desculpa para não termos condições no mundo rural. Claro que temos... Não, mas está a pensar só, até quando tiver filhos ou descendência, como é que é? Os filhos depois querem ter ligação, verificou-se ainda agora, quando foi da pandemia, os filhos de trabalhadores com recursos mais baixos e nem tinham internet, não tinham computador, não tinham vários condicionalismos, não é? Certo. Pois aí será uma questão para nesse momento defender. Depois mais à frente verei. Olha, posso dizer, para terminar, para dizer uma coisa muito importante, e as pessoas às vezes esquecem-se de num pressuposto que eu, enquanto candidato à CDU, que integra o PCP e o PEV, nós temos aliados que os nossos deputados na Assembleia Pública são poucos. E para dizer o quê? Eu, enquanto candidato a 26 próximo deste mês à Câmara Municipal da Guarda, estarei ao lado dos camaradas e do meu partido e da CDU para a exigência de mobilização de todo o património, como eu disse que o património público habitacional é reduzido no nosso Conselho e na nossa cidade, é ínfimo para as necessidades prementes das famílias mais carenciadas e dos jovens, e um aspecto importante, também nos vamos bater no âmbito da legislação e os eleitos da CDU, quer na Câmara Municipal, quer na Assembleia de Freguesia, quer na Assembleia Municipal da Guarda, para implementar uma política de renda apoiada, numa perspectiva renda condicionada, para não criar derivas de situações que o Artur Mariano sabe perfeitamente o que acontece em termos de especulação. E um aspecto importante, também na nossa intervenção autárquica, não teremos qualquer prurido de tomar decisão política no que concerne às situações que eu dizia do abandono de edifícios, que é a declaração da importância da declaração de posse administrativa e, em último caso, até a expropriação. Nós sabemos que há situações que até podemos dizer há catástrofes naturais, mas também há as catástrofes que podem acontecer derivado do abandono dos habitações, que eu falo a caso dos incêndios urbanos. Porque se houvesse um incêndio urbano no centro histórico da cidade da Guarda, eu perguntaria se porventura os proprietários dos prédios devolutos há décadas seriam pagar os custos indiretos do incêndio urbano. Claro, e foi uma excelente chamada de atenção do Honorato. Aí nós temos uma intervenção, importância do Estado, que é sobrepor, por isso é que nós temos um programa que é sobrepor os interesses coletivos dos munícipes aos interesses individuais. Nesse interesse individual sabe perfeitamente que alguns pares do Artur Mariano são muito lestos a tomar medidas para condicionar a decisão política, não é? Certo. Não, eu só espero que o Artur Mariano não vá engrossar esses senhores especuladores imobiliários. Certo, mas como eu já disse ao Honorato, eu acho que... E conto que iremos estar em confronto nas questões ideológicas, isso não há nenhum, mas também podemos estar a abraçar causas pelo desenvolvimento sustentável do nosso território. Claro que sim, terei todo o prazer e com certeza... Na luta pela regionalização. Não, com certeza me juntarei ao Honorato em determinadas causas e concordamos em algumas coisas e, portanto, a ideologia política não nos vai levar a... E peço desculpa porque eu não consigo ser tão sintético e às vezes não como há uma percepção em termos de oralidade, mas eu costumo dizer, a minha emoção, mas aliado sempre a uma razão. E essa razão é subjacente aos valores ideológicos que defendo e que nós defendemos. Quando nós somos apaixonados por uma coisa, é natural que... Não é por ser o interlocutor capitalista, o Artur Mariano, não é? Na perspectiva
ideológica. Capitalista, mas um capitalista com ética. Por isso que eu agora vou-me constranger ou condicionar, é uma Claro perspectiva que sim, claro que sim. emotiva. Nem era isso, Agora, nem era isso para que eu ser esperava. uma coisa, mesmo com um investidor individual e numa empresa em expansão, que até me tinha dito que tinha cerca de 2 dezenas de trabalhadores. Ainda não chegou, 16 colaboradores. Pronto, 16 colaboradores, não gosto da palavra, porque um trabalhador é sempre explorado, é a questão de entre o trabalho e o capital. Mas na nossa não é honorado, como eu lhe disse, na nossa empresa não é explorado. Na perspectiva de uma sociedade entre o trabalho e o capital, na matriz marxista, sabe o que é um princípio de exploração. Sim, eu percebo, eu vou-lhe explicar. Não estou a reduzir ao ponto, mas eu estou a dizer, espero que seja feliz no seu percurso profissional, porque efetivamente também, sem um tecido económico, mesmo que as alavancas da economia não sejam, já foram todas privatizadas, mas eu costumo dizer, é fundamental também haver empresas para se haver... Naturalmente. As empresas são sangue vivo deste país também, e oxalá haja muitas empresas... Que pagam impostos em Portugal, não vão pagar impostos para a Holanda. E também não levam os lucros, como os fundos imobiliários que estão ligados ao setor da habitação, fazem investimentos cá e tudo mais, mas os lucros depois vão para os offshore. Honorato, essa é de facto a última pergunta que eu aqui tinha, que é quanto é que gastou na campanha, se estiver confortável em dizer, e onde é que foram adjudicados os serviços, mas onde é que foram também adjudicados os serviços e os produtos dessa campanha? Porque eu sou um regionalista por natureza e faço questão, como acho que já o Honorato bem sabe, e já falámos sobre isso, na nossa empresa nós fazemos um esforço muito grande por contratualizar todos os produtos e os serviços na região, na cidade da Guarda, a não ser que a margem seja superior a 50%, nós deixamos cá o dinheiro porque não nos podemos queixar que temos autoestradas caras, que não temos empresas, não temos emprego, não temos pessoas, quando vamos deixar o dinheiro fora. E daí a pergunta, portanto, quanto é que gastou na campanha e onde é que foram adjudicados os serviços, se quiser responder? Olha, 3 perguntas. Primeiro, não vou dar o número das empresas porque seria deselegante de coisa, mas para perceber uma coisa, uma fotocopiadora e tudo mais, se não tiver apoio técnico, porque as pessoas falam questões das tecnologias e tudo mais, nós temos apoio técnico próximo, é sinal que contratamos e compramos equipamentos na terra, não é? Porque nós não somos muito pelos outsourcing e tudo mais, mas pronto, tentamos os serviços que necessitamos de copiar documentos e tudo mais, sejam feitos quer por parte própria, ou seja, muitos documentos nossos são feitos na fotocopiadora a cores, na sede do PCP, e nós temos por... Posso lhe dizer que o orçamento não chega ao salário mínimo nacional, fica nos 600 euros, para perceber como é que nós somos pagos. Eu fui aos debates, levei a minha viatura, as portagens, é para perceber que também, para ir a passar a mensagem, tive que pagar portagens, tive o aeroporto, e eu aproveito esse aspecto, este espaço também de passar a minha mensagem, enquanto líder, candidato do projeto coletivo da CDU, e eu agora também lhe deixo na cena, os munícipes deviam se interrogar onde é que os candidatos outros vão buscar tanto dinheiro e como é que o conseguem? Porque o meu salário, estou a ser roubado, não é? Devia ter um salário mais elevado, o meu salário médio é pouco mais de 1.500 euros. Os camaradas que pagam as cotas, o salário nós temos uma militância diferente, não é? E eu pergunto como é que alguns conseguem ter tantos outdoors, tanta coisa. Pois, só deixo a pergunta, eu também não sei. Eu deixo a pergunta para perceberem aqui. Há coisas que quando nós vamos votar pagam os caras a seguir. Pagam os caras na política de habitação, política de transportes, da água, e vamos ver os interesses. Porque é que se prolifera o outsourcing quando vê os seus trabalhadores do município a fazer o trabalho, e para perceberem os munícipes... Honorato, só queria deixar aqui uma questão muito importante. Olha, eu percebo uma coisa. Peço-lhe, Honorato, é um pedido pessoal. Peço-lhe para se bater, é um pedido pessoal que lhe faço. Peço-lhe para se bater numas próximas eleições, numas próximas participações da CDU, que os serviços sejam adjudicados localmente.
a campanha é feita na Guarda, tentaremos aqui na Guarda adjudicar os serviços, nem que seja... Mas eu estou-lhe a dizer, eu não vou dizer, a fotocopiadora foi comprada a uma empresa da Guarda, não vou dizer o nome da empresa, não é? Certo, não é necessário, não é necessário. Pronto, agora, o outro aspecto, e nós temos alguns folhetos que são nacionais, e isso não é responsável nem minha, nem dos camaradas, que nós recebemos alguma propaganda, que é os folhetos, os 10 princípios, há um folheto que é nacional, isso é feito atualmente na sede. E nós tentamos sempre na região, e honramos o compromisso de pagar aquilo que contratamos. Isso podem dizer que os comunistas quando contratam um serviço, eu dou um exemplo. Nós temos sempre um exemplo. Levamos para a festa do Avante queijo, olha, até ali da zona de Sorico da Beira, vinho de Pinhela, vinho de Figueira, chouriços de Ceia, morcela da Guarda. O exemplo concreto, ou seja, nós não andamos a pregar os peixinhos, nós passamos à prática. Agora, infelizmente, a pandemia, esta festa do Avante e a anterior não nos permitiu por causa das questões da segurança alimentar, aquelas coisas todas, porque não podíamos levar, por causa da questão da pandemia. E nós há um aspecto importante, cumprimos escrupulosamente as regras definidas em tempo sanitário. E é isso que nos honra, claro. Eu costumo dizer, fazer uma revolução de mentalidades e precisamos de uma sociedade nova e um homem novo. O homem com H grande. Mas isso implica todos nós mudarmos de comportamentos e forma de estar. E também eu lanço o desafio, que pensa mesmo que há coisas que pode, disse abertamente, tem ideologicamente mas perceba que haver representantes da nossa área política nos órgãos autárquicos dignifica o trabalho, porque nós, quando dizemos honestidade, trabalho e competência, é mesmo nessa perspectiva de não nos servirmos, mas servirmos a causa coletiva. E por isso é que eu compreendo isso e concordo com as ideias. Honra ter estado a discutir consigo, mesmo sendo um antagónico em termos ideológicos, como claro, disse claramente. E eu agradeço muito, Honorato. Até agora só tínhamos tido candidatos mais à direita, e muito à direita e mais ou menos à direita. Houve um candidato comunista a liderar um projeto onde são genuínos independentes, não são independentes nem pendentes à última da hora. Aqueles que quiseram abraçar o projeto da CDU, mesmo que não tenham filiação no PCP ou no PEV, e com a senda de que servirmos o próximo e não nos servirmos a nós. É isso que me honra e orgulho estar aqui a burilar a dimensão da comunicação com o Artur Mariano. Sem dúvida. Queria agradecer-lhe muito ter aceito este nosso repto e por esta hora e meia quase de conversa. Hora e meia? Hora e meia, passou num instante e ainda estou a descontar o tempo da primeira volta que não contou, não é? Que acabou foi. Porque senão já ia pelo menos... Eu é que tinha um compromisso de campanha e os camaradas é que vão me chamar a atenção porque eu não cumpri. Mas eu disse... Eu também tinha uma reunião... Estou a ter uma ação também de campanha e dar o corpo ao manifesto. Claro que sim. Muito obrigado, está bem, Honorato. Foi um prazer imenso tê-lo aqui e discutir consigo estas questões, está bem? Tudo bom. Desejo a maior da sorte na campanha e um abraço grande, está bem? A sorte constrói-se com o voto de cada município da Guarda. Nem mais. Os que ouvirem isto e se identificarem com as ideias da CDU, certamente... aliás, é um apelo também que nós fazemos a todos irem votar, o voto em consciência, mas que vão todos votar porque isso engrandece a democracia, mantém-na viva e é exatamente... E faço um apelo, aproveitando, as nossas linhas programáticas estão no sítio oficial do PCP Guarda, em que está lá o cartazete onde está a cara do Honorato e da Diana Santos, cabeça de lista da Assembleia Municipal da Guarda, e podem verificar lá com a noção clara que nós não transportamos para o programa todas as linhas programáticas porque nós estamos à vontade, que quer o PCP, quer o Partido Ecologista dos Verdes, têm propostas nacionais que conformam a autonomia do poder local democrático e mais ainda a matriz identitária da CDU, que é a revitalização das funções sociais do Estado. E eu queria enaltecer um aspecto que é: nós somos contrários à municipalização das funções sociais do Estado porque é uma responsabilidade direta do Poder Central, onde se inclui aqui uma área que estivemos a debater ao longo desta hora e meia,
que é a habitação. Então, sem dúvida. Digna para Honorato, todos. muito obrigado. Temos que terminar mesmo, mas agradecer-lhe muito ter participado. Envio-lhe um grande abraço. E boa viagem de trabalho. Muito obrigado Deus. E muito boa sorte para a campanha, está bem? Obrigado. A luta continua depois do dia 26. Nem mais, exatamente. Obrigado.